Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Começando agora mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. Agora são 6h34. Hoje uma quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. E agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Copom confirma novos cortes de 0,5 ponto percentual na Selic. Vacina do Butantan contra a dengue apresenta eficácia geral de 79%. Com um dia de atraso, o MEC divulga o resultado do SISU 2024. Operação prende 6 frentistas suspeitos de fraudar com a ajuda de hacker bombas de postos de combustíveis no estado de Goiás. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Sejam bem-vindos à nossa programação, Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. O Comitê de Política Monetária do Banco Central confirmou em comunicado divulgado ontem que vai realizar novos cortes de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic. A próxima reunião do órgão deve ser agendada para os dias 19 e 20 de março. O comunicado faz uma análise dos motivos que levaram o Copom a reduzir também nesta quarta-feira a Selic em 0,5 ponto percentual, fixando-a em 11,25% ao ano. Essa decisão foi unânime entre os integrantes do órgão. O Copom acrescentou que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo vai depender da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica. O Instituto Butantan publicou ontem um estudo que aponta uma eficácia geral de 79% da vacina brasileira contra a dengue. Sendo desenvolvida há 10 anos, esse imunizante tem eficiência semelhante ao Qdenga, que será distribuído pelo Sistema Único de Saúde. A pesquisa foi publicada em uma revista científica, considerada uma das mais prestigiadas do mundo. A vacina do Butantan é de dose única, funciona contra todos os sorotipos e cerca de 16 mil brasileiros estão sendo acompanhados há 3 anos para verificar a eficácia contra a dengue. De acordo com o estudo, o imunizante apresentou 89% de eficácia em pessoas que já tiveram dengue antes do início da pesquisa e 73% em quem nunca foi infectado. Durante o período de acompanhamento, só circulavam no Brasil os sorotipos 1 e 2 da dengue. Por isso, só há dados sobre os dois. Foram registradas eficácias de 89% e 69%, respectivamente. IBGE, recorde da população ocupada, faz o desemprego cair para 7,4%. Detalhes dessa pesquisa com Alain Barbosa. O Brasil vai aos poucos vencendo a taxa de desocupação que disparou com a crise econômica iniciada em 2015 e com a pandemia de Covid-19. O percentual de pessoas desempregadas chegou a 14% em 2020, mas de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD contínua, divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, o país fechou 2023 com a taxa de desocupação em 7,8%, o menor valor desde 2014. Se considerar apenas o quarto trimestre do ano passado, o indicador é de 7,4%. Coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios, Adriana Berengui, explica que as vagas de trabalho surgiram em diversos setores econômicos. A queda da desocupação ela foi impulsionada por um aumento expressivo do número de trabalhadores, que em um trimestre expandiu em aproximadamente 1 milhão de pessoas a mais na condição de ocupado, e essa ocupação ela foi puxada por diversas atividades, seja indústria, comércio, transporte, outros serviços também e os serviços domésticos, né? O número de trabalhadores domésticos cresceu 6,2%. Já o de pessoas com carteira de trabalho assinada cresceu 5,8% no ano e chegou a 37 milhões e 700 mil pessoas, o mais alto da série. Um aumento de 5,9% também foi verificado entre os empregados sem carteira assinada, chegando a 13 milhões e 400 mil pessoas. Por outro lado, a taxa de informalidade apresentou queda
de 39,4% para 39,2%, bem como a estimativa da população desalentada, com redução de 12,4%. 3.700.000 brasileiros ainda se encontram nessa situação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. 6 frentistas foram presos suspeitos de fraudar, com a ajuda de um hacker, bombas de combustíveis de postos em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo chega a R$90 mil para apenas uma das redes. As prisões aconteceram na manhã de ontem, durante a Operação Mão Invisível. Um dos investigados está foragido. Os nomes deles não foram divulgados. A investigação começou depois que os donos dos postos identificaram a diferença entre valores vendidos e o combustível na bomba. Orsá explica que o golpe acontecia nas bombas, mas não afetava os clientes. Segundo a Polícia Civil, o crime foi praticado em 5 postos de uma única rede. Diz ainda que os frentistas deram acesso ao hacker, que excluía o registro da venda no sistema e depois possibilitava que eles ficassem com o dinheiro. Os 6 frentistas presos, além do que ainda está foragido, respondem por furto mediante fraude eletrônica e associação criminosa. Mais de 10 motoristas foram autuados por se passarem por taxistas para não pagarem cerca de R$500 mil em impostos aqui em Goiás. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos compravam os veículos com benefícios fiscais da profissão para depois revendê-los. As fraudes foram cometidas no ano passado. De acordo com as investigações, do total de mais de R$500 mil devidos de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e também do IPVA, além de multas tributárias, apenas R$100 mil já foram quitados e o restante está sendo pago parcelado ou em processo. O delegado responsável por esse caso, Alexandre Alves, explicou que a divulgação inicial dessas investigações tem o caráter de orientação para que condutores regularizem a situação e não pratiquem esse tipo de ação, que é crime. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, informou que os envolvidos podem responder por crime contra a ordem. Se condenados, devem cumprir até 5 anos de prisão. O MEC divulgou o resultado do SISU. Estudantes da rede estadual de Goiás atingem resultados em destaque no Enem. A matéria é com Marcelo Tavares. O Ministério da Educação divulgou o resultado do processo seletivo de 2024 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Essa edição do SISU teve uma única etapa de inscrição para todo o ano e ofertou 264.181 vagas em 6.827 cursos de graduação de 127 instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. Os selecionados na chamada regular do SISU deverão realizar matrícula ou registro acadêmico na instituição na qual foi admitido no período de 1º a 7 de fevereiro de 2024. O candidato que não foi selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera até o dia 7 de fevereiro. E Goiás atingiu resultados expressivos no Enem 2023. O estado teve 100% no número de inscritos e conquistou, com 72,2%, o segundo lugar na classificação em nível nacional de participação dos estudantes. Além disso, mais de 10% dos estudantes da Rede Estadual de Educação de Goiás tiraram notas acima de 900 na redação do exame. Para chegar a esses resultados, a Rede Estadual de Educação promoveu o apoio e a preparação dos estudantes para o Enem 2023. Foram realizadas diversas ações como recomposição da aprendizagem, formação de profissionais, aulas de reforço e criação de projetos e materiais com orientações voltadas para o exame. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43. E o Internacional viu a invencibilidade ruir ao levar 2-1 do Guarani de Bagé na noite de ontem. Os mandantes aproveitaram os erros da defesa e abriram o placar com 10 minutos com Tony Júnior. Mercado, que já havia falhado no primeiro, voltou a errar e Michel ampliou aos 22. O Colorado ainda descontou na etapa inicial, no pênalti convertido por Pedro Henrique. Com esse resultado, o Inter agora segue com 7 pontos e vai perder a liderança do Gauchão ao término de Grêmio e Juventude. O Guarani de Bagé chegou a 4 pontos no estadual.
O Inter volta a campo no sábado, quando recebe o Caxias, às 16h30 no Beira-Rio. O Guarani pega o São José no domingo, às 19 horas, no Francisco Noveleto. E com reservas, o Palmeiras venceu o Bragantino por 1-0 no estádio Nabi Abichedi nessa quarta-feira e segue invicto no início do Paulistão. Abel Ferreira poupou os principais jogadores de olho na Supercopa contra o São Paulo, domingo, e o Verdão ganhou graças ao gol de Flaco Lopes, que entrou no segundo tempo. Palmeiras foi aos 10 pontos com 3 vitórias e um empate nesse começo de Paulistão. A equipe lidera o Grupo B, enquanto o Bragantino também é o primeiro colocado do Grupo C, com 4 pontos. Mas soma agora 2 derrotas nesse início e ainda pode ser ultrapassado pelo Mirassol. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O agronegócio em Goiás testemunha um aumento expressivo nos pedidos de recuperação judicial. Em 2023, o estado ficou em segundo lugar no ranking de solicitações, atrás apenas do Mato Grosso. De janeiro a setembro, segundo uma pesquisa, Goiás contraiu 29 pedidos de recuperação judicial exclusivamente relacionados ao agro. Em todo o país, foram 158. Os números apontam que o movimento detectado em Goiás segue uma tendência nacional, visto que em relação a 2022, casos de recuperação judicial aumentaram 300% em todo o país. Entre as principais causas dessa turbulência no agronegócio estão fatores como mudanças climáticas, incidências de pragas e preços de commodities que refletem diretamente na produção agrícola e na estabilidade financeira do produtor. As incertezas naturais, é o que apontam especialistas, provocam problemas comerciais desencadeadores de ações como as de recuperação judicial. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e 58 minutos agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E com um dia de atraso e após problemas técnicos, o Ministério da Educação divulgou ontem resultados selecionados no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2024. E essa será a única edição do programa nesse ano. A seleção da chamada regular do programa estava prevista para a tarde da terça-feira. Contudo, precisou ser adiada devido a falhas na plataforma do Portal Único de Acesso. O site chegou a disponibilizar o botão para consulta, mas ele não respondia aos comandos. No total, o SISU ofertou 264.360 vagas, distribuídas entre 127 instituições de ensino superior. O critério para a seleção baseia-se nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, nesse caso, a edição de 2023. Para conferir o resultado, basta acessar o Portal Único de Acesso do Ensino Superior e selecionar a opção Resultado de Chamada Regular. O período de matrícula em universidades, faculdades e institutos públicos começa nesta sexta-feira e termina no dia 7 de fevereiro. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, as centrais sindicais e o Fórum de Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais chegaram a um acordo e apresentaram ao Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos uma contraproposta única. As 3 entidades se reuniram no início da tarde de ontem. Como havia uma convergência nos documentos das centrais sindicais e também do FONASERF, o fórum que representa carreiras típicas de Estado aceitou subscrever e entregar uma proposta unificada ao governo federal. Na contraproposta protocolada ao Ministério da Gestão, constam 2 blocos de recomposição salarial. Na prática, a oferta do governo para esse ano congela os salários dos servidores federais e promete reajuste de 9% a ser pago em 2 parcelas, de 4,5%, a primeira em maio de 2025 e a segunda somente em maio de 2026. Os casos de dengue aumentam e exigem a prevenção e o cuidado da população. Eduardo Kovalex é quem traz essa matéria. No primeiro mês do ano, o Brasil registrou 217.481 casos prováveis de dengue. Diante da alta nos casos, o Ministério da Saúde salienta a importância de intensificar os cuidados para eliminar os focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Em reunião da Sala Nacional de Monitoramento de Arboviroses, na terça-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou que o momento exige prevenção e cuidado. É um momento de prevenir e de cuidar, né? Eu acho que isso que nós temos que ter muita clareza nesse momento. Não podemos esquecer, 75% da transmissão ocorre dentro das casas. Esse apelo
para um trabalho de governo, mas também dos cidadãos, das cidadãs, de cada família, para cuidar desse ambiente, que é o momento de nós termos ali juntos os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todas as equipes de saúde mobilizadas, porque infelizmente vivemos situações em que pode haver o agravamento. O Ministério da Saúde reforça o pedido para que a população receba os agentes de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde. Os profissionais ajudam a encontrar e eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti. A ministra destaca que essa é a forma mais eficiente de prevenir as doenças. Nós temos uma situação em que não há tratamento específico e não há como interromper um processo de epidemia, em que nós temos que ter seguramente essa ação coordenada nas duas pontas. Evitar a proliferação dos mosquitos, cuidar para essa prevenção desde casa e, ao mesmo tempo, organizar a nossa rede de atenção para cuidar das pessoas de forma adequada. Em novembro, a pasta emitiu um alerta sobre o aumento de casos de dengue e chikungunya no Brasil. Para apoiar estados e municípios nas medidas de prevenção e controle, o Ministério da Saúde repassou 256 milhões de reais para todo o país. Estoques de inseticidas e testes diagnósticos de dengue foram reabastecidos em todos os estados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovalevski. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h02. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga irregular de bebidas avaliada em R$400 mil na BR-153 em Jaraguá. Mais de 1.000 caixas de bebidas alcoólicas não apresentavam a nota fiscal. O flagrante aconteceu na terça-feira. De acordo com a corporação, o caminhão foi parado quando trafegava pelo quilômetro 367, na região central do estado. Os agentes identificaram a carga irregular de bebidas diversas por meio do sistema Infotrânsito, que pertence ao Fisco Estadual. O veículo foi encaminhado para o pátio da Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia. As investigações continuam em andamento para identificar o proprietário da carga para lavrar a infração. A apreensão faz parte do termo de cooperação mútua que envolve a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria Estadual de Economia. O estado de Goiás tem 4.211 casos de Covid-19, a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 em 2024. A terceira semana desse ano registrou um pico de novos casos, com 1.635 registros, o que deu um aumento substancial no número de doentes. Mas houve uma nova queda na semana seguinte. Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que, apesar do aumento registrado, os números não chegam nem perto de outros anos. Em 2023, por exemplo, até a quinta semana do ano, no fim de janeiro, havia 27.330, um número mais de 500% maior. Em 2022, houve o maior pico da doença, chegando a mais de 80 mil casos na terceira semana do ano. No entanto, com o avanço da vacinação, as curvas do gráfico da doença em Goiás foram se tornando cada vez mais planas. E o ex-prefeito de Trindade, Jânio Darro, conta com a preferência do governador Ronaldo Caiado e do vice-governador Daniel Vilela para ser o candidato a prefeito de Goiânia, mas terá que gastar muita linha para costurar apoio de deputados e vereadores da base caiadista. Afastado da política nos últimos anos, Darro militou antes em Trindade, onde foi prefeito por 2 mandatos. Assim, teve pouca convivência com políticos em Goiânia. Agora vai ter de buscar respaldo de parlamentares, principalmente. E terá dificuldades, mas nada que não seja superado por uma boa conversa. O Estado anunciou investimentos de R$1 bilhão e 600 milhões para transporte público. Leandra Matos é quem traz essa informação. O governador Ronaldo Caiado anunciou um projeto de reestruturação completa do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. No total, 1.200 veículos serão substituídos por novos, todos com ar-condicionado. A frota do Eixo Anhanguera será eletrificada até o fim de 2024 e os terminais e estações do corredor serão reformados, além da recuperação de 6.940 pontos de ônibus. O investimento do governo de Goiás nas melhorias será de R$1 bilhão e 600 milhões de reais. Durante o lançamento do projeto, o governador Ronaldo Caiado destacou os benefícios para a população. Isso dá dignidade para as pessoas, dá condição para as pessoas poderem ter acesso ao seu trabalho, poder ter o seu dia a dia
qualidade de vida. E é isso, lógico, é algo que estava totalmente destruído. E refazer montar todo esse transporte novamente, um transporte de qualidade, com respeito ao passageiro, com o preço da passagem que está congelada desde 2019, enfim, com recuperação dos nossos terminais, nossos pontos de ônibus, também dos nossos ônibus, já com a outra mentalidade, os eixos principais, seja da Anhanguera ou do Norte-Sul, já com ônibus elétricos, tá certo? A outra frota que atende toda essa ramificação do transporte nos municípios vizinhos aqui a Goiânia, também toda ela renovada. Caiado garantiu que o preço da tarifa não sofrerá nenhum reajuste. Ele continuará pagando os R$4,30. Quer dizer, hoje nós estamos, os empresários estão reformando frota, nós estamos também adquirindo ônibus, nós estamos mantendo com todo o aumento do diesel a passagem a R$4,30 desde 2019. Com todas essas melhorias, ele não vai ter nenhum centavo de aumento na tarifa. O projeto Nova RMTC, Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, será executado pelo governo de Goiás em parceria com as prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade e Goianira. A primeira etapa será entregue até julho deste ano. Além dos novos ônibus, o Nova RMTC engloba investimentos em segurança, com a instalação de 6.560 câmeras de segurança, além da criação da Central de Segurança de Transporte. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07. O Flamengo voltou a contar com a dupla Bruno Henrique e Gabigol para vencer o Sampaio Corrêa por 2-0 nesta quarta-feira, no Mangueirão, pelo Campeonato Carioca. No primeiro jogo do plantel principal, depois da pré-temporada nos Estados Unidos, a equipe de Tite não teve dificuldade para controlar a partida diante de um estádio lotado. Com o resultado, o Flamengo chegou a 8 pontos, na quinta posição, mas pode ser ultrapassado caso o Boa Vista vença o Madureira na quinta. O Sampaio Corrêa permanece com um ponto na 11ª posição, mas pode cair para a lanterna, caso o Audax supere Volta Redonda também nessa quinta-feira. O Vila Nova recebeu ontem a Aparecidense pela quinta rodada do Goiano. No Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, as duas equipes fizeram uma partida com boas oportunidades para os dois lados. Porém, o Tigrão fez valer o fator casa e venceu pelo placar de 3-1. Alisson, Anderson Conceição e Sandrinho marcaram para o Colorado. E Jadu Fernandes descontou para os visitantes. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h08. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil está pedindo ao Ministério da Agricultura a adoção de 6 medidas emergenciais de apoio aos produtores rurais afetados pelo fenômeno El Ninho. As medidas são divididas em 2 eixos: ações voltadas ao crédito rural e instrumentos de política agrícola de apoio à comercialização. O documento foi entregue ontem pelo vice-presidente do CNA, José Mário Schreiner, ao Ministério da Agricultura, Carlos Fávaro. Em ofício direcionado a Fávaro, o presidente da CNA, João Martins, pede o apoio do ministro em caráter de urgência, a implementação de medidas emergenciais que auxiliem produtores rurais, cuja produção foi significativamente afetada pelas adversidades climáticas. De acordo com o documento, as propostas emergenciais visam mitigar os impactos enfrentados pelo setor, atender necessidades específicas de cada região e cadeias produtivas afetadas, além de assegurar a viabilidade de produção de alimentos no Brasil. Anteriormente, as propostas da entidade eram voltadas à quebra na safra de grãos, mas agora incluem também a crise na pecuária. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h10. Meninos são os que menos completam o esquema vacinal contra HPV aqui no Brasil. Quem traz detalhes desse levantamento é Milena Abreu. O papilomavírus humano, mais conhecido pela sigla HPV, é o vírus que provoca a infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. Uma pesquisa inédita encomendada pelo Ministério da Saúde e divulgada recentemente mostrou que a taxa de HPV na genital, que é a modalidade de mais alto risco da doença, é de 54,4% das mulheres e 41,6% dos homens no Brasil. Estima-se que o HPV vai infectar 80% da população mundial
em algum momento da vida. O HPV está associado a mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero e de ânus, mas pode ser prevenido com vacina. Há 10 anos, o Brasil oferece pelo SUS a imunização contra o HPV para crianças e adolescentes. Estudos mostram que essa é a fase ideal para receber o imunizante e estar protegido do vírus na fase adulta. A vacina disponível no SUS previne contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus, que são os tipos mais frequentes na população, entre os mais de 200 tipos conhecidos. Apesar da cobertura ter aumentado no ano passado, a taxa de imunização no Brasil ainda está abaixo do ideal. Entre 2014 e 2023, 71% das meninas brasileiras receberam a primeira dose, mas apenas pouco mais da metade delas, 54,3%, completou o esquema vacinal tomando a segunda dose. No caso dos meninos, a cobertura é ainda mais baixa, 45,3% receberam a primeira dose e menos de 3 em cada 10 voltaram para tomar a segunda. A vacina contra o HPV é produzida com parte do vírus, ou seja, é uma vacina inativa e que por isso não é capaz de produzir a doença. Especialistas afirmam que receber as 2 doses é fundamental para garantir a imunização contra o HPV. No Brasil, as doses estão disponíveis na rede pública para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Também podem receber a vacina nos postos de saúde pessoas com imunossupressão, o que inclui pacientes com AIDS, transplantados ou em tratamento contra o câncer, além de vítimas de abuso sexual entre 9 e 45 anos, de ambos os sexos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h20, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná antecipou a data do julgamento de ações que podem levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Anteriormente, estava previsto para o dia 19 de fevereiro. Agora, as ações foram incluídas na pauta da próxima quinta-feira, 8 de fevereiro, em sessão presencial antes do período de carnaval. As ações movidas pelo PT e pelo PL tramitam em conjunto na Corte, uma vez que têm aspectos similares. Os processos podem resultar na cassação do mandato de Moro. O senador é investigado por suposto abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022. O Ministério da Educação prorrogou até amanhã o período de inscrição para o processo seletivo do ProUni. A prorrogação acontece após a instabilidade de problemas técnicos no sistema de inscrição e o atraso nos resultados do SISU. Os interessados devem se inscrever pelo acessounico.mec.gov.br/ProUni até às 23h59 de amanhã. É preciso entrar no acesso único utilizando o login gov.br, além do CPF e da senha. Para participar, o candidato deve ter realizado o Enem 2022 ou 23, obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a 0 na redação. O eleitor pode emitir a segunda via do título 10 dias antes da eleição. Detalhes com Fabíola Altran. Este ano tem eleição e se por acaso você perdeu o título, pode ficar tranquilo. É possível imprimir a segunda via sem precisar ir a um cartório eleitoral. O serviço é oferecido no site do Tribunal Superior Eleitoral sem custos. Basta acessar o tse.jus.br e ir na opção Autoatendimento Eleitoral, que fica no canto superior direito da tela. Na sequência, clicar em Título Eleitoral e em Imprimir seu título. Depois, é só preencher um formulário. O eleitor também pode baixar o arquivo em PDF. Ainda é possível emitir a segunda via do documento pelo e-Título, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral, que pode ser baixado nas plataformas Android e iOS. Nesse caso, é só ir em Mais Opções e, na sequência, em Imprimir Título Eleitoral. A versão da segunda via disponibilizada possui um QR Code para validar o título. Mas a Justiça Eleitoral informa que só os eleitores com inscrição regular
ou suspensa podem baixar o e-título. A segunda via pode ser emitida até 10 dias antes do primeiro turno das eleições, que será em 2 de outubro. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h23. E um homem suspeito de assaltar bancos morreu em confrontos com policiais militares em Goiânia nesta terça-feira. Segundo a corporação, o homem carregava explosivos, munições de fuzil e 2 armas. O caso aconteceu após policiais do Comando de Operações de Divisas, o COD, receberem informações de que o suspeito estaria no setor Jardim Marilza, em Goiânia. Os militares foram até a região e conseguiram localizar o suspeito em um Ford Ka de cor preta. Segundo a PM, o homem passou a atirar contra os policiais logo após avistar a viatura. Os militares revidaram e atingiram o homem, que não resistiu e morreu ainda no local. Com ele, os policiais encontraram uma pistola, uma espingarda calibre 12, explosivos e munições de fuzil. Militares do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, foram acionados e detonaram os explosivos. Um homem de 36 anos foi preso suspeito de locar veículos de forma ilícita e vendê-los em Catalão, no sudeste goiano. Segundo a Polícia Civil do Estado, o indivíduo é investigado por furto, apropriação indébita, estelionato e falsidade de documento público. A prisão aconteceu na segunda-feira. A corporação informou que o homem locava veículos de grande porte, como caminhões e retroescavadeira. Se passava por dono e depois os vendia para terceiros. Segundo a polícia, ele teria falsificado documentos para realizar a transferência de um dos veículos. Após as vítimas denunciarem o homem, as autoridades confirmaram os indícios do crime e cumpriram prisão preventiva do indivíduo. Durante as investigações, foi apurado que o suspeito tem antecedentes por furto, estelionato, receptação, dano e disparo de arma de fogo em via pública. O estado de Goiás, pelo governo, agora está capacitando municípios para a vacinação contra a dengue. Marcelo Tavares é quem traz essa informação. Goiás está entre os estados escolhidos pelo Ministério da Saúde para receber as primeiras vacinas contra a dengue. Ao todo, 134 municípios goianos de 9 regiões foram definidos como prioritários e deverão ser contemplados com doses do imunizante. O Brasil será o primeiro país a disponibilizar a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. A intenção é começar a vacinação em crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. A previsão do Ministério da Saúde é iniciar a partir de fevereiro a estratégia de vacinação nos municípios. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde vem trabalhando junto às prefeituras na organização das capacitações sobre as informações técnicas da vacina, como, por exemplo, os profissionais que deverão aplicá-las. A escolha das cidades que deverão receber a vacina levou em consideração municípios com mais de 100 mil habitantes e que possuem alta transmissão da dengue. Atualmente, Goiás possui 13.619 casos notificados da doença e um óbito confirmado. Se for levado em consideração as 3 primeiras semanas de 2023 e o mesmo período de 2024, houve um aumento de 60% nas notificações de dengue. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h26. E o Goiás segue invicto no Goianão antes do clássico diante do Vila Nova. Na noite dessa quarta-feira, a equipe esmeraldina venceu o Craque por 2-0 na Arena Rifertil. O time catalão segue sem vencer. Os gols da partida foram marcados por Breno Herculano e Paulo Baia. A próxima partida do Goiás acontece nesse domingo, quando a equipe recebe o líder Vila Nova na Serrinha. Já o Craque também no domingo recebe o Goiatuba na Arena Rifertil. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h27, 7h27. O mercado físico do boi gordo voltou a apresentar preços acomodados estáveis em grande parte do país. Segundo o consultor de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, ainda há alguma expectativa em torno da demanda de virada do mês. A possibilidade de enxugar o estoque de carne com a entrada de salários na economia. O preço da arroba do boi no dia 31 de janeiro de 2024, ontem, foi o seguinte: São Paulo, R$ 239, Goiânia, R$ 230, Uberaba, R$ 243, Dourados, R$ 231, Cuiabá, R$ 210. O mercado atacadista ainda se depara com acomodação de preços no decorrer da quarta-feira. Iglesias diz que o ambiente de negócio sugere uma recuperação de preços do atacado no decorrer da primeira quinzena de fevereiro,
período pautado por maior apelo ao consumidor devido à entrada de salários na economia.